Muito bom dia, São Luís, muito bom dia, Maranhão. Tá começando o programa Balanço Geral amanhã, nessa manhã de Natal, né? Hoje, dia 25 de dezembro. Feliz Natal para você que tá nos assistindo agora. Exatamente, você está aí agora, né, acordando aqui bem cedo com a gente. Como é que foi a sua Natal? Como é que foi aí a sua ceia natalina? Pois é, gente, a gente está aqui com esse café da manhã especial para trazer um programa também especial para você, né, Samia? É isso mesmo. Como de costume, né, que você que já nos acompanha há muito tempo sabe, é o Café com o BG. E hoje trazendo aqui algumas autoridades para conversar sobre grandes casos que aconteceram nesse ano de 2025, gente. Olha, e eu já tô bagunçando aqui, tá? E para começar, né, a nossa série de entrevistas, estamos recebendo aqui a coordenadora das Delegacias Especiais da Mulher, Kazumi Tanaka. Bom dia, doutora. Bom dia a todos vocês também. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Seja Natal. muito bem-vinda. Obrigada. Exatamente. E a gente já começa, né, falando a respeito dos casos, né, da ação da Casa da Mulher Brasileira, da ação ali de combate, né, no caso, à violência contra a mulher, né, que infelizmente ainda acontece aqui no nosso estado. Eu queria que a senhora fizesse um balanço dessas ações. Como é que a senhora avalia o ano de 2025 nesse combate à violência contra a mulher? Olha, nesse ano de 2025, nós especialmente focamos bastante nesse trabalho de interiorizar as ações da polícia, né, do sistema de segurança pública como um todo, tendo em vista que nessas ações que nós interiorizamos, especialmente focamos mais no interior do estado, nós tivemos a participação de todos os integrantes do sistema de segurança pública aliados à rede de atendimento à mulher. Então, nós fomos a municípios até então não visitados, nós também buscamos implementar políticas públicas também nesses municípios, como a criação, por exemplo, de núcleos de atendimento à mulher, estímulo das salas lilás, fortalecimento das redes de apoio locais, para que as mulheres tenham a possibilidade de denunciar e assim a polícia possa ajudar. Porque a gente sabe que no retrato do Maranhão que nós temos aqui dentro das estatísticas, a grande maioria das mulheres que sofrem um feminicídio, elas não têm sequer um boletim de ocorrência. Então a gente quer mudar esse quadro para assim reverter essa quantidade de feminicídios que vem acontecendo, mas com toda a certeza a gente está para finalizar o ano e a gente vai com certeza terminar o ano com números bem melhores do que o ano passado, se Deus quiser. Doutora, a gente terminou o mês de novembro, se eu não me engano, com 48 casos de feminicídio, né? É um número ainda alarmante, apesar de ser bem menor do que o ano passado. Como é que a senhora avalia também essa situação? Olha, na verdade a gente sabe que especialmente pelo que eu coloquei anteriormente, a grande maioria das mulheres que estão nessa situação de violências de repetição no seu cotidiano, elas não imaginam primeiro que ele vai chegar àquele ponto que é de concretizar as ameaças prometidas, ou que a violência ela vá se agravar a ponto de tirar a sua vida. Então elas não conseguem chegar ao sistema como um todo e essa rede de proteção para que a gente tenha a possibilidade de salvar a sua vida. Então é ainda um trabalho não apenas de informação e de estimular a mulher para denunciar e pedir ajuda. É também estimular as pessoas a entender que a responsabilidade é de quem está perto e que sabe que a violência está acontecendo. Porque às vezes a mulher que está sofrendo violência, ela não enxerga que aquilo é violento, que aquilo é gravíssimo e que pode ter uma repercussão e um final trágico, sabe? Mas quem está perto e que está enxergando todo o contexto do que está acontecendo e o agravamento da situação tem a responsabilidade de acionar as autoridades para que a gente tenha a possibilidade de salvar aquela vida daquela mulher e também das pessoas que dependem daquela relação, como, por exemplo, os filhos, né? Sim. Então, a gente está nesse trabalho exatamente disso, de trazer também para a população, além da rede de atendimento, de que a responsabilidade é do Estado, mas também é de cada um individualmente. Exatamente. Doutora, inclusive, pegando nesse gancho, muitas mulheres aqui no Maranhão ainda têm aquela falsa ideia de que procurar a Casa da Mulher Brasileira, de que ir atrás das autoridades, até mesmo fazer um boletim de ocorrência, ainda é, entre muitas aspas, perda de tempo, né? O que a senhora poderia falar, quais são uma palavra, né, para essas mulheres, para tirar essa ideia da cabeça delas e que, de fato, o boletim de ocorrência, ir até a Casa da Mulher Brasileira, é o primeiro ponto para que essa violência não se transforme em feminicídio? E especialmente também quero até destacar também que não apenas aqui na capital, como também no interior do estado, a gente sabe que as casas da mulher brasileira elas estão nesse processo de expansão, né? Mas assim, a delegacia da sua cidade, ela vai fazer tudo o que a gente faz aqui na delegacia que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então ela vai poder registrar a ocorrência, pedir essas medidas protetivas de urgência. Ela vai ter a possibilidade, por exemplo, de ter um advogado de graça,
que é através da Defensoria Pública ou da própria UAB, que também tem essa parceria, ela vai ter a possibilidade, através dessa rede de atendimento, de ter um acompanhamento psicológico, psicossocial para ela e para os filhos que estão passando por aquela situação de violência. Ela vai ter o benefício do aluguel social. Ela pode também ter outros benefícios sociais que ela nem sequer tinha conhecimento de que aquela situação pudesse ser dessa dimensão. É importante destacar isso porque muitas mulheres se mantêm presas a esse tipo de relacionamento ali, porque às vezes demora para elas abrirem os olhos e perceberem que estão em um relacionamento tóxico, abusivo, violento, mas muitas delas acabam se mantendo ali naquele ambiente por conta dos filhos, porque acham que não tem como sair daquela situação. Ah, mas como é que eu vou fazer com os meus filhos? Então é importante destacar que elas têm sim esse apoio na Casa da Mulher Brasileira. E também eu sempre tenho demarcado isso nas minhas falas, nesses trabalhos que a gente tem feito, que quando nós iniciamos um relacionamento mais estável, um casamento, um convívio, uma união estável, ninguém entra para uma relação estável com um plano B. Se não der certo com ele, meu plano B vai ser esse e aquele. Sim. Normalmente a mulher, numa relação mais estável, ela tende a se esquecer. Então, na verdade, o cuidado da vida dos outros, dos filhos, do marido, dos pais, e se sobrar alguma coisa para ela. Então, assim, ela não acha que a vida dela é prioridade. Eu prefiro, por exemplo, que os meus filhos tenham um teto e um prato de comida, até que sair dessa situação, denunciá-lo, ele vai preso, mas eu perder essa possibilidade de dispor para os meus filhos uma qualidade de vida, entende? Então, assim, tem mulher que suporta ainda isso, porque, infelizmente, dentro da nossa cultura, as mulheres são ensinadas a se esquecer e a priorizar a vida dos outros e o cuidado e o bem-estar dos outros. Então, infelizmente, a gente também tem que mudar essa roda, tem que virar essa chave para que as mulheres compreendam que a sua vida é sagrada e sua vida é extremamente importante para que os outros também fiquem bem. É verdade. Inclusive, nesse mesmo aspecto, né, muitas mulheres acabam deixando até mesmo de se profissionalizar, procurar, né, fazer uma faculdade, nem que seja um curso técnico, ou algo para poder se manter e acabam ficando presas na questão patrimonial, né? Eu vou sair daqui, eu já tenho 35, 40, 50 anos, eu vou fazer o quê da vida? Não tenho uma faculdade, não tenho nada. Exatamente. Por quê? Porque o tempo que ela tem, ela dedica às pessoas que estão ali no entorno dela. Ela dedica ao cuidado dos filhos, ao cuidado da mãe, ao cuidado do pai, ao cuidado do marido. Ela fica cuidando de todo mundo e não se cuida. Então, como eu falei, além de não ter um plano B, ela não tem uma possibilidade de autonomia se aquela relação não der certo. E mesmo porque também ela se agarra àquela expectativa que nós temos de ideal de amor romântico. Sim. Então, assim, quando você encontra alguém que diz para você: você é a mulher da minha vida, vai ser a mãe dos meus filhos, vamos viver para sempre, ela acredita que aquilo vai ser perpétuo, vai ser realmente para sempre. A gente sabe que as coisas não são assim. Sim. Então, essa idealização de amor romântico, de que vai ser para sempre e que vai ser sempre daquela maneira como foi no começo, isso é uma ilusão que colocam para todos nós de maneira geral. E aí a gente, infelizmente, acaba com as frustrações, porque as coisas não vão ser assim se ela deparar com um homem que ele é manipulador, que ele é autoritário, que ele precisa ter o controle sobre a vida e sobre a liberdade daquela mulher. Ela entra numa cilada sem fim e só alguém que estiver perto realmente dela para perceber essas coisas que têm acontecido, para que consiga buscar resgatá-la daquela situação de indignidade. Até porque a gente sabe que a violência contra a mulher não é do 8, muito bom, e do amor, para o 80, a péssimo. É na sutileza que a relação vai mudando. Vai bem devagar. Isso. Doutora, a gente iniciou o ano de 2025 com 4 feminicídios, praticamente um por semana, né? No mês de janeiro foi, assim, bem preocupante. Já começou, assim, um ano bem alarmante, né? Mesmo a gente fazendo, as forças de segurança fazendo ali toda uma campanha para conscientizar as pessoas, conscientizar principalmente as mulheres, mesmo assim, continua aí essa onda de violência. E a gente já começou esse ano, né, de uma forma bem crítica, bem preocupante. Sim, verdade. A gente sempre vê esse termômetro, né, dos meses, dos períodos, dos locais, né, das áreas onde isso tem acontecido, né, para poder buscar entender por que aquela situação de violência contra a mulher se incrementou mais naquela região. Às vezes, por exemplo, a falta de um fortalecimento daquela rede local para estímulo das mulheres em acreditar que tem autoridade, que tem rede de proteção e que ela pode sim buscar ajuda porque sua vida pode ser salva. Às vezes esse desconhecimento, a falta de credibilidade de quem está ali, às vezes por não conhecer, faz com que ela continue naquela situação. Então é aí que a gente normalmente identifica que nessas situações em que a gente vê um incremento maior de violência naquela região,
é porque ela meio que naturalizou naquela região as relações em que a violência ela pode ser usada como estratégia de poder e de dominação, né, para que a mulher ela continue a seguir na linha traçada pelo marido dela, né, e aí ela não sai daquilo porque ela vê para o lado, a vizinha faz igual, ela vê para trás, a mãe dela fez igual, a avó dela fez igual e todo mundo está fazendo igual. Então eu tenho também que entrar dessa maneira porque relação é difícil, homem é difícil e a gente tem que ceder. Sabe? É nisso Nossa, que... eu escuto muito Nossa, isso. Isso aí Escuto muito isso. É super complicado para a mulher sair dessa roda, até porque não é um discurso dos homens que chegam para ela e dizem. É das próprias mulheres. Das próprias mulheres, isso. Doutora, esse ano nós tivemos também 2 pequenas conquistas, vamos chamar assim. Na verdade, uma grande conquista e uma outra que foi uma pequena conquista. A primeira que a gente vai falar aqui é sobre a condenação do assassino da Ana Carolina, né? O assassinato dela que aconteceu lá em 2023, passou esse tempo todinho aí. E este ano ele foi finalmente julgado e condenado a 27 anos de prisão, levando aí um pouquinho de sentimento de paz e justiça para a família da Ana Carolina, né? Eu digo assim, um pouquinho porque nada vai mudar o que aconteceu. Ela foi assassinada de forma brutal por um motivo assim que é inacreditável, né? Mas pelo menos a gente viu ali ele ser condenado, está preso e vai cumprir se Deus quiser. Exatamente. O que eu acho também, a parte de tudo que ainda precisa ser feito para que a gente consiga fazer com que a mulher saia dessa situação de o tempo todo estar exposta a esse tipo de criminalidade, é também, além de outras coisas, também como estratégia, o endurecimento maior dessas penas. Porque, por exemplo, um caso desse absurdo, né? O máximo que a gente pode ter aqui na nossa legislação não permite, por exemplo, uma prisão perpétua de um homem desse. A Itália, recentemente agora, não sei se vocês viram nas redes sociais, mas a Itália, para feminicídio, agora é prisão perpétua. Então, tem situações que a gente sabe que não tem jeito, aquela pessoa não vai mudar, sabe? Então, como a gente sabe que não vai mudar e que ela tem grande potencial para fazer com a próxima mulher com que ele se relacionar, o mesmo que ele fez com aquela atrocidade, com aquela violência, com aquela perversidade com aquela mulher, uma outra mulher que ele venha a conhecer. Então, assim, nessas situações que a gente vê que as situações são realmente, assim, absurdas, que a gente sabe que dificilmente aquela pessoa vai mudar, a gente tem que buscar uma penalidade maior, um agravamento maior para dar o recado para a população que isso não vai passar. Então, acho importante também, dentre outras estratégias, também o endurecimento das penas para esses crimes mais absurdos, como vem acontecendo. Pois certo. Verdade. Inclusive, isso é um assunto um pouco polêmico agora, né? Uma vez que as pessoas têm aquela ideia de que a partir do momento que a pessoa é presa, ele não vai passar muito tempo preso, vai ficar daquele jeito. A gente tem um caso recente, inclusive, que aconteceu na cidade de Imperatriz, em que o rapaz, ele foi filmado espancando, ele montado na mulher espancando, e ao chegar, né, foi levado até a delegacia, foi preso, mas foi liberado porque, segundo lá a decisão judicial, ele não oferecia nenhum risco à sociedade. O que fazer para que essas leis sejam de fato aplicadas e que a população não fique com essa ideia de que a polícia vai prender e depois a justiça vai soltar? E, na verdade, assim, quando se lança esse tipo de notícia assim, nas redes sociais e tudo mais, na verdade, assim, a gente tem que saber direitinho o que aconteceu, né? E aí, especificamente, com relação a esse caso, primeiro o juiz ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício, ele tem que ser provocado, ou pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, e naquele contexto específico, do que aconteceu naquela situação de flagrante delito, eu tive conhecimento, mas não vi o processo, né, de que, na verdade, os elementos que se tinha na autuação em flagrante, que o delegado encaminhou, que ele tinha em mãos e que foi encaminhado para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, não tinha, por exemplo, esse vídeo, sabe, que circulou nas redes sociais. Eles tiveram conhecimento após essas situações e o exame de corpo de delito realizado não demonstrava lesões graves. Então, assim, eu acho que eles meio que ficaram, assim, sem ter conhecimento da gravidade, da maneira como foi cometido aquele crime. Tanto é que depois, acho que poucos dias depois, foi decretada a prisão preventiva também daquele agressor, sabe? Então, assim, mas é como você falou, a gente também tem que fazer com que as elas sejam efetivadas da maneira como devem ser, né? Então, para isso, a gente tem que mudar a nossa legislação penal para que não haja brechas, possibilidades, para que situações como essa, que a gente sabe que causam grande clamor público e revolta na população, e até medo e insegurança para as mulheres que estão vendo uma situação como essa acontecer,
para que a gente mostre para a sociedade que sim, tem resposta efetiva do Estado e que aquelas situações não vão passar limpo. Sim. Então, acho que a gente tem que mudar uma série de coisas na nossa legislação para que a gente tenha a possibilidade. E, às vezes, o profissional do direito, ele fica ali preso dentro do que a legislação determina, né, porque ele não pode ir contra a lei. Sim, acaba ficando, entre aspas, de mãos atadas, né? De mãos atadas. E como a senhora exatamente. falou, isso acaba gerando aquela ideia na própria mulher de que se eu denunciar, ele pode até voltar, até porque o rapaz ele já tinha uma condenação por homicídio, já estava respondendo por homicídio. Exatamente. E pode até gerar também nos homens aquele sentimento de que se a pessoa for má, né? Isso. Eu posso fazer que nada vai acontecer. Olha, sabe uma situação que acontece, que também às vezes chegam pra gente? Por exemplo, acontece um crime de grande repercussão, que teve grau de perversidade muito elevado. Por exemplo, matou a mulher, depois matou os pais, alguma coisa nesse sentido. No outro dia na delegacia, as mulheres chegam por lá e dizendo assim, olha, doutor, eu vim aqui porque ele disse que vai fazer igualzinho aquele rapaz lá, que está na rede social, fez com a família dela. Ele vai fazer igualzinho como ele fez com aquela determinada mulher. Então, ou seja, eles usam do discurso de que, olha, eu vou te matar igual fulano de tal fez com aquela mulher, para poder fazer com que a mulher fique acuada numa espécie de cárcere emocional dentro daquela relação. E o discurso que todo dia a gente ouve na delegacia é: se tu não ficar comigo, tu não vai ficar com mais ninguém. E se eu te ver com outro macho na rua, eu te mato ele e depois me mato. Sim. Sabe? Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Já ouvi muitos casos assim também, muitos mesmo. Verdade. As mulheres que conseguiram se livrar desse tipo de situação, muitas delas falam exatamente isso, que eles usaram esse mesmo discurso. Agora, doutora, falando sobre a segunda conquista, né, desse ano, que eu acho que foi assim uma grande conquista, que foi começar, né, a funcionar de fato a lei do auxílio aos órfãos do feminicídio, né? É uma lei que já que já acontecia, já funcionava em outros estados, se eu não me engano, no Pará? Não, acho que não. Na verdade, é uma lei federal. Aí, como era uma lei federal, era para todos os estados, que era para ser efetivada. Mas não tinha começado aqui no Maranhão ainda, né? Já funcionava em outros estados, mas aqui ainda não tinha começado, e começou graças ao Luiz Fernando, né? O caso do Luiz Fernando, que viralizou nas redes sociais. A mãe dele, a Cirane Lopes, que foi assassinada a facadas no dia 16 de fevereiro, né? Pelo próprio marido, ali na frente dos filhos, né? Na frente dos 3 filhos. Então, assim, além de perder a mãe, né, de forma precoce, de forma trágica, ainda foi na frente dele, e ele ainda passou por muitas dificuldades. Isso porque a gente traz aqui a notícia, tal mulher foi morta, foi assassinada pelo próprio marido, pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento, mas ninguém nunca parou para se questionar. E os filhos, como é que ficaram? Não teve, assim, eles não tiveram algum parente, alguma pessoa que ficasse com eles, né? Era a irmã de 13 anos que estava cuidando dos outros 2 irmãos, né? Estava ali sendo a mãe deles, sendo a provedora da casa, né? Eles passando por muitas dificuldades mesmo, e eles saindo para vender castanha, para vender din-din, né? Suquinho, como a gente chama aqui no Maranhão. E é uma situação muito triste, né? Com certeza, todo mundo que viu o vídeo dele vendendo, acho que era castanha que ele estava vendendo na hora, ele estava todo sujo e ele chorando compulsivamente. Toda vez que eu me lembro, eu já estou até com vontade de chorar, gente, porque toda vez que eu me lembro, assim, a gente como mãe, a nossa maior preocupação é morrer e deixar os filhos. Gente, os meus filhos têm que estar criados. Eu peço tanto a Deus que Senhor, se for para me leve depois que os meus filhos estiverem criados, porque apesar de o meu marido ser um super marido e um super pai, mas ninguém é como a mãe da gente, ninguém. Eu perdi a minha mãe aos 23 anos para uma doença, e eu já era casada, já era formada, já tinha a minha vida toda resolvida, mas foi assim, eu perdi meu chão, né? Eu perdi o meu chão, eu voltei a ser criança, eu chorava compulsivamente, eu não queria viver, e eu tinha ali uma filha recém-nascida que precisava de mim, que dependia de mim, e eu não sabia ser mãe naquele momento, eu não sabia ser esposa naquele momento, eu não sabia ser filha também do meu pai, que também estava destruído naquele momento, né? A gente só quer um colo, e tudo que acontece até hoje, já tem 10 anos, quase 10 anos que a minha mãe morreu, mas até hoje, tudo que acontece comigo, eu fico pensando, se eu tivesse o colinho da minha mãe aqui, seria tudo diferente, porque não importa a sua idade. Mas imagina só uma criança perder a mãe e desse jeito, e ter que ser adulta precocemente. Não, são assim absurdos. Eu, inclusive, antes mesmo dessa reportagem viralizar,
eu tive contato com essa família, porque nós fomos a Pedro do Rosário. E nessa oportunidade, no evento também que nós tivemos de capacitação da rede de atendimento esse ano, nós chamamos a menina, né, a mais velha, A Erlen, para que ela desse o depoimento sobre a situação que aconteceu. Inclusive, nós acionamos, na verdade, a rede local já estava mobilizada para dar todo o suporte para eles, mas aí, depois desse vídeo viralizado, aí veio essa repercussão aqui em nível até nacional, né? E aí veio a iniciativa do governo do estado de lançar uma lei específica para o Maranhão para criar esse apoio para os órfãos do feminicídio. Porque tem essa lei federal que é para todos os estados, mas que por umas questões burocráticas, de uns detalhes, as pessoas não estavam conseguindo ter acesso a esse benefício. Mas aí, com essa situação que aconteceu, todas as autoridades se sensibilizaram com aquilo, e aí foi apresentado esse projeto de lei que foi aprovado. Então, no Maranhão, a partir de agora, eu acho que o Maranhão é o único estado que tem uma lei específica para esse apoio financeiro para os órfãos do feminicídio, meio salário mínimo para todos. Então assim, é uma ajuda, né, um suporte, porque a gente sabe também que uma grande parte, infelizmente, dessas mulheres que foram assassinadas, elas tinham uma condição de hipossuficiência, e aí, ou seja, os filhos são criados pelos tios ou pelos avós que não têm condições financeiras também de dar o apoio e o suporte financeiro necessário para eles. Então, isso assim vai ajudar muito assim, na criação, especialmente daqueles que vão ter que suportar as dores, mas também que vão ter que suportar também a parte econômica, né, da alimentação, do básico para aquela criança sobreviver. Então, eu espero que outras iniciativas também a gente consiga ter esse protagonismo dentro do Brasil, porque várias das iniciativas, inclusive que foram replicadas pelo governo federal, partiram do Maranhão. Por exemplo, as salas lilás, já ouviram falar das salas lilás? Já ouviram falar esse termo aí? Essa sala de atendimento à mulher dentro de um hospital. Porque às vezes, por exemplo, a mulher entra no hospital com lapiada de facão, facada, estuprada, e aí o que acontece no hospital? Atendida, as feridas, né, curadas, remediadas, e a mulher volta. Mas nem sempre aquela mulher que foi estuprada e que apanhou, que passou pelo hospital, vai para a delegacia. Entendeu? E aí, sendo o hospital também uma parte dessa rede de atendimento, onde naquele hospital tem uma sala lilás, aquela sala lilás pega aquela situação daquela mulher que foi estuprada, que foi agredida, comunica para a polícia, e aí a polícia vai tomar providência com relação àquela situação. Então, assim, o Maranhão foi o primeiro a ter esse tipo de iniciativa e o governo federal replicou. Né? Agora existe também um estímulo para que todos os estados criem as suas salas lilás, não apenas nos hospitais, mas também dentro de outras instituições, como defensoria, perícia, polícia e tudo mais. Né? Esses núcleos, inclusive, que eu coloquei de atendimento à mulher dentro das delegacias, são chamados de núcleos lilás também, dentro dessa perspectiva. Exatamente, uma iniciativa então muito importante. Doutora, estamos agora chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de final de ano, né, para os nossos telespectadores e principalmente para as mulheres que estão nos assistindo agora. Pois então, eu vou falar aqui uma frase que eu também tenho falado também nas últimas capacitações, palestras que a gente tem feito, né? Que é o seguinte, não ganhei todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Então, assim, eu peço a todos, a todas, que não desistam, perseverem, né, para que as mulheres elas tenham a possibilidade de viver com dignidade, para que elas tenham a possibilidade de viver, para que as crianças, como o seu próprio relato colocou, você já tinha 23 anos de idade, mas a dor e o sofrimento até hoje está ali, a ferida aberta. Imagina uma criança que ainda está em formação de personalidade, está sem a sua mãe, né, que é a base emocional de tudo. Então, a gente não pode desistir e não pode deixar de ter essa alteridade com relação à vida dos outros e, acima de tudo, compaixão. O mundo está doente, mas é de falta de amor. Então, a gente tem que cultivar o amor pelos nossos, mas também pelos que estão ali em situação de maior vulnerabilidade para que a gente consiga viver bem de maneira geral. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Obrigada. Um ótimo dia, ótimo dia também. Agora a gente faz um rápido intervalo. Mas não sai daí que a gente volta com as nossas entrevistas.